bonitinhos, assim, né? Hum. Caídos, enfim. Mas é muito interessante de ver o quanto que, uma vez internalizado, cara, como é que eu lido com isso agora? Né? É o id que pode agir livremente, mas não está conseguindo por causa da força do superego. Uhum. É muito interessante de ver. E é interessante também observar ali o fracasso, a decadência da função paterna nos dias atuais, né? Total, Hoje total, você tem pais infantilizados, né? total. Uhum. Que servem aos filhos como a vossa majestade, né? E Até aí porque... eu fico pensando assim, né? E beleza, fizeram isso, postaram a sua trend, tiveram engajamento, mas e agora? Essa criança querendo fazer isso de novo, e aí eles vindo e punindo de novo. Não, 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 não pode. Não, não pode. Ué, mas por que agora podia e agora não pode mais, né? Uhum. Um monte de fiasco. É. Antigamente os filhos tinham que se adaptar ao ambiente familiar e hoje em dia a gente vê que o ambiente familiar inteiro tenta se adaptar ao filho, né? Enfim, isso aí gera muito assunto, né? Mas só para a gente retomar então, é o conflito dessas instâncias que gera ansiedade, a ansiedade mobiliza as defesas do ego. Quem utiliza as defesas é o ego, tá, pessoal? Não é o superego. O superego apenas emite o sinal de ansiedade para o ego, dizendo que tem alguma coisa errada para ele se defender. E a noção da psicologia do ego de que o sintoma ele oferece uma solução para os conflitos do sujeito, né? É, Ele tenta ali agradar aqui e ali, né? Tenta agradar o ego e o id. Só que aí esse desejo ele aparece na forma de sintoma de uma forma meio torta, né? Um outro exemplo que o autor dá aqui é de um funcionário de uma empresa X lá, com um funcionário com transtorno de a personalidade obsessivo-compulsiva, né? Esse funcionário ele estava sempre muito preocupado com o fato de que o seu chefe eventualmente pudesse ficar nervoso com ele. No íntimo, esse funcionário detestava o chefe dele, né? E o medo que ele sentia do chefe ficar bravo com ele era, na realidade, uma projeção do seu próprio desejo de explodir com o chefe, de dizer para o chefe tudo o que ele pensava sobre ele. Então, olha que interessante, através de uma defesa inconsciente, ele tratava o seu chefe de uma forma muito bajuladora, justamente para se certificar de que o chefe não ia ficar bravo com ele, não ia ficar nervoso. Só que o chefe achava esse comportamento irritante, né? E isso acabava gerando uma tensão constante entre os dois. Do ponto de vista dinâmico, o que estava acontecendo? Esse estilo adulador do funcionário defendia ele, o próprio funcionário, contra a erupção da sua própria raiva, né, encobria a sua própria raiva, disfarçava ela. Só que ao mesmo tempo, esse comportamento irritava o chefe. E isso trazia uma satisfação inconsciente para o funcionário, né? Porque realizava o desejo dele de irritar o chefe, né? Então, nesse caso, fica clara a dinâmica ali entre o desejo e a defesa, agindo, atuando simultaneamente, né? Ó, bajular o chefe defendia o funcionário contra o seu próprio impulso agressivo, né, em relação ao chefe, ao mesmo tempo que era uma expressão da sua agressividade, na medida em que irritava o chefe com esse comportamento. Quando alguém vem bajular a gente, né, a gente já sabe o que tem aí no inconsciente, né? Mas é importante ressaltar que essas formações de compromisso, ela é um processo mental normal, né? Os sintomas neuróticos, né, eles apenas representam uma vertente, uma variedade exagerada dessa dinâmica, né, que envolve ali o desejo e a defesa, né? Mas os traços de caráter por si só já são formações de compromisso tentando, que representam, né, soluções adaptativas para o sujeito, né, se adaptar ao ambiente.
Então, o que vai determinar uma formação de compromisso adaptativa ou patológica é a qualidade e a intensidade dessas defesas, né? Existem defesas mais primitivas, né, que pouco podem oferecer em termos adaptativos. Existem defesas de um nível mais elevado, um pouco mais elevado, as defesas neuróticas. E também existem as defesas maduras, sublimação, antecipação, humor, ascetismo, né, que são defesas mais adaptativas, né? Mas a ideia central da psicologia do ego é de que o eu do sujeito deve aprender a lidar com aquilo que vem do id, do campo pulsional, né? E ao aprender a lidar com aquilo que emana do campo pulsional, ele pode encontrar um menor sofrimento. Esse menor sofrimento pode ser traduzido em uma maior adaptação à realidade. Então, a psicologia do ego traz um foco nessa questão de como o ego se defende desses conflitos, né? E a Ana se notabilizou justamente por descrever muito desses mecanismos aí, né? Que são utilizados para solucionar esses conflitos. Então, a gente poderia falar sobre todos esses mecanismos que ela descreve, mas aí ficaria muito, muito longo, né? A ideia é essa. Como que a psicodinâmica do id, do ego e do superego. Um segundo pilar da abordagem psicodinâmica é a teoria das relações objetais. Então, enquanto a psicologia do ego coloca uma ênfase na ideia de que os impulsos sexuais agressivos precisam obter descarga, né, e como que o ego vai se virar para atender as demandas do id sem causar prejuízos na adaptação do sujeito, a psicologia das relações objetais da Klein, ela nos lembra de que os impulsos surgem sempre no contexto de uma relação interpessoal, né? Por exemplo, na dia de mãe e bebê. A psicologia das relações objetais, ela entende que o impulso ele é primariamente orientado para a busca de um objeto e não para a descarga das excitações, como postula a psicologia do ego. Então, antes de reduzir a tensão, é necessário primeiro encontrar um objeto, que exista esse objeto, né? E por que que ela recebe esse nome? A teoria das relações objetais, né? Porque ela entende, é uma teoria que engloba a transformação das relações interpessoais em representações internalizadas dessas relações. Vocês já ouviram falar da teoria das representações do Freud? É que o Freud vai dizer que o mundo externo ele é representado mentalmente, né? Ou seja, objetos, pessoas, relações, situações, tudo que é exterior ao eu é internalizado e representado psiquicamente pelo sujeito, né? Então, não precisamos trazer um elefante físico aqui para a gente poder pensar na imagem de um elefante, falar sobre as características dele. Nós podemos representar esse objeto mentalmente. Então, a teoria das relações de objeto diz que, conforme as crianças se desenvolvem, elas não internalizam um objeto somente ou uma pessoa. Em vez disso, a criança ela internaliza uma relação inteira. Por exemplo, quando um bebê está mamando, né, existe uma experiência positiva de objeto, né? A mãe atenta, a mãe cuidadosa, ela vai gerar uma experiência interna positiva de prazer e saciedade. Quando a fome retorna e a mãe, por algum motivo, não está presente, o bebê vai vivenciar um estado interno, né, uma experiência de self negativo, né, de frustração, de raiva, relacionado a um objeto desatento, um objeto frustrante.
após um certo tempo desse movimento de presença e ausência da mãe, o infante ele começa a compreender as fronteiras do mundo interno e do mundo externo, do mundo objetal, né? Esses limites se estabelecem mais claramente por volta do 16º mês, né? Então, essas duas experiências do bebê com a mãe, a frustrante e a satisfatória, são internalizadas. E ao serem internalizadas, elas constituem uma representação de self, de unidade, de eu, e uma representação de objeto. Essa internalização da mãe pelo bebê é chamado na psicanálise de introjeção. Só que o objeto que foi introjetado pelo bebê, internalizado, ele não corresponde necessariamente ao objeto real externo, né? Uma mãe pode estar ocupada, né, para amamentar o bebê porque ela estava cuidando de outro filho, porque ela estava trabalhando, porque ela estava tomando banho, né? Não importa. Mas essa mãe é vivenciada e introjetada pelo bebê como hostil, como rejeitadora, como indisponível. Então, a teoria das relações objetais, ela reconhece que não há uma correlação direta entre o objeto real e a representação de objeto que foi internalizada, né? Aquela a teoria das relações objetais, ela também possui uma, assim como a psicologia do ego, né? Ela também possui uma perspectiva de conflito, né? Mas só que é uma perspectiva diferente de conflito da psicologia do ego. É uma teoria que vai dizer que o conflito inconsciente não é só uma luta entre um impulso e uma defesa. Ela vai dizer que existe também um conflito entre pares opostos de representação que foram internalizadas. O que isso significa? Que as diferentes representações que foram internalizadas, tanto de self como de objeto, competem entre si, né, para ocupar um lugar central no psiquismo do sujeito. Então, sei lá, tem dias, meu paciente falou para mim, né? Cara, tem dias que eu me sinto lindo. Eu me olho no espelho assim e falo, nossa, que gato, que lindo. Tem dias que eu me acho a pessoa mais feia do mundo. O oposto disso tudo. Então, essas representações de si e as representações do outro, né, elas estão sempre em conflito, tentando ocupar o lugar central ali. Uma outra paciente me diz que tem dificuldade de sair de casa porque ela é gorda. Ela diz que ela é gorda, né? Então ela tem vergonha de sair de casa. Então ela está isolada, já faz um tempo que ela não está saindo, né? Ela acredita, né, que se sair vai ser criticada pela sua aparência e tudo, e por isso se sente insegura. Só que numa sessão ela me contou que sempre foi muito criticada pela mãe em razão da aparência. Então aí, ó, uma relação de objeto que foi internalizada. Ela internalizou essa relação com a mãe e agora ela não precisa mais do objeto externo mãe, né, para criticá-la. Porque ela já estabeleceu uma representação de si e de objetos negativa. Então ela leva a mãe no bolso para onde ela vai, né? Mas o importante dessa escola é que, além do conflito entre desejo e defesa, né, existe também um conflito de representações que são internalizadas. O principal conceito da teoria das relações objetais é o de introjeção.
A introjeção é o protótipo da identificação. É uma forma de identificação muito primitiva. Então, e a identificação é uma forma também de criar laço social, né? Uma forma de produzir laço, né? Mas é basicamente essa a ideia da teoria das relações objetais e o ponto em que ela se difere da psicologia do ego. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, uma fala de conflito entre instâncias, né? E a outra fala de conflito entre representações que foram internalizadas. Segundo pilar, né? O terceiro pilar é a teoria do norte-americana, né? da psicologia do self. Então, enquanto a teoria das relações objetais inglesa, né, enfatiza, né, as relações de objeto que são internalizadas, a psicologia do self, relacional norte-americana, ela enfatiza as relações externas do sujeito. Ela fala da necessidade que um sujeito tem de obter respostas do ambiente para se sentir bem. Ela trabalha com a noção de que o bem-estar ela depende da responsividade do meio externo. O Kohut, que é o criador dessa abordagem teórica, ele realizou estudos ambulatoriais de pacientes com transtorno de personalidade narcisista. E ele tratava esses pacientes com psicanálise. Só que ele percebeu que esses pacientes eles apresentavam sintomas diferentes desses sintomas neuróticos clássicos, histéricos e obsessivos, né? Ele reparou que esses pacientes, por exemplo, se queixavam muito de depressão, de insatisfação nos relacionamentos, e o Kohut, ele percebeu um traço comum desses pacientes, né? Eram pessoas com uma autoestima baixíssima, eram pessoas hipersensíveis a críticas, por exemplo, ao desprezo, à indiferença dos amigos, dos familiares. E foi aí que ele se deu conta de que o modelo tópico da psicologia do ego era insuficiente para compreender essa problemática narcísica, para compreender a patogênese e para tratar também. Então, o Kohut, ele entendeu que haviam basicamente, esses pacientes formavam basicamente dois tipos de transferência, né, com ele. A transferência especular, e que busca, é um tipo de transferência que busca na figura do analista uma resposta de confirmação e de validação. Né? Ele chamou isso daí de o brilho nos olhos da mãe. Então, da mesma forma que uma criança, né, na fase adequada do seu desenvolvimento, né, ela realiza gracejos, ela exprime ali um comportamento exuberante, gracioso, com vistas a cativar a mãe, né? Nesse momento a criança se encontra, né, de acordo com Kohut, com um self grandioso, exibicionista, né? A criança está ávida pela aprovação da mãe. Ele vai dizer que isso, na criança, é essencial para o desenvolvimento dela, né? Porque confere à criança um senso de autovalor. O alto valor é uma consequência do outro valor, né? E ele vai dizer que quando o cuidador falha em suprir essa necessidade que a criança tem de obter uma resposta empática do adulto, que ele chamou de resposta especular, ele vai dizer que a criança sofre um golpe narcísico, né? E que
A partir disso, ela tem uma grande dificuldade de estabelecer um senso de autoestima e, mais do que isso, uma dificuldade de estabelecer um senso de unidade de self, que ele falava, né? De ser inteiro. E aí o Kohut vai dizer que ele vai dizer que essa criança, né, como consequência dessa falha empática, né, do cuidador, a autoimagem da criança fica comprometida. E aí a criança começa a desesperadamente atuar. Né? A criança vai ficar tentando ser perfeita, né, para poder suprir essa necessidade de aprovação e de valor. Do mesmo jeito, esse mesmo fenômeno constitui, segundo Kohut, a transferência especular nos adultos, que buscam uma análise. Por exemplo, um paciente que atua, um paciente que fica se jactando, fica se exibindo para o terapeuta. Ele está demonstrando uma tentativa desesperada de ganhar aprovação e admiração do terapeuta. E pode ser que ele esteja desenvolvendo esse tipo de transferência especular. Então tem a transferência especular e aí tem a outra que o Kohut fala, que é a transferência idealizadora. Nesse tipo de transferência ele vai dizer que o paciente idealiza o analista. Ele idealiza e projeta no terapeuta qualidades ou características que ele mesmo gostaria de ter. Então, essas projeções podem incluir habilidades, traços de personalidade. Por exemplo, se um paciente tem a dificuldade em reconhecer a sua própria autoestima e valor pessoal, ele pode projetar uma imagem de autoconfiança, de autoestima no terapeuta. E aí o que o Kohut vai dizer? O terapeuta, ao validar, ao reconhecer e validar essas projeções de uma maneira empática, acolhedora, ajuda o paciente a desenvolver uma autoimagem mais positiva e saudável de si próprio, via identificação. Mas olha que interessante, o raciocínio é o seguinte: no primeiro momento, o paciente vai idealizar o terapeuta, vai projetar no terapeuta atributos que ele anseia ter, né? Isso vai ser projetado no terapeuta, e num segundo momento ele vai se identificar, vai trazer para si, vai incorporar na sua identidade essas mesmas características que ele projetou. Pedro, isso não é... Puta, me fugiu o nome, pera. Resposta de demanda? No sentido de... Que coisa, né? O analista não deve responder a demanda. Quando... eu fico pensando nisso. Mas Kohut vai dizer que esses pacientes com transtorno de personalidade narcisista, atender essas demandas narcísicas do paciente, em algum momento, não todas, é parte do processo terapêutico. É diferente da terapia psicanalítica ortodoxa, né? A abordagem psicodinâmica tem essas pequenas variações, né? Então, a ideia o raciocínio clínico do Kohut é esse. Ele também não está trabalhando com neurose, né? Ele está trabalhando com uma problemática mais primitiva, né? De falhas narcísicas ali. Ele vai dizer, o paciente ele vai projetar no terapeuta qualidades, vai localizar fora e depois vai trazer isso para si, como um espelho. Então, essa transferência idealizadora, que ele vai falar, restitui uma falha do cuidador. Uma falha do cuidador, no sentido desse cuidador, a gente está falando de um cuidador que não pôde idealizar essa criança como objeto de desejo. Ou ainda, ele vai colocar, um cuidador que não idealizou essa criança, primeiro, e segundo, é um cuidador que não foi um modelo digno para que a criança para que a própria criança idealizasse ele.
Então, a ideia do Corrut é que o modelo estrutural tópico de conflito da psicologia do ego não era o suficiente para explicar essas necessidades narcísicas, essas necessidades especulares de idealização. Ele dizia, aí ele faz uma crítica para o Freud, ele vai dizer que a psicologia ortodoxa trabalha com a ideia de que o indivíduo tem que superar o narcisismo. Ele tem que empregar esforços para sair do narcisismo e se jogar no campo do outro, das relações de objeto. Se preocupar mais com os outros, com as necessidades dos outros. Só que o Corrut pensava que esse ponto de vista era hipócrita, né? Ele afirmava que as necessidades narcísicas, elas persistem por toda a vida, né? E que ela é uma necessidade que atua em paralelo com a necessidade do amor objetal. Né? Então Freud vai dizer que primeiro a gente tem que ser narcisizado, depois essa libido que está investida no eu transborda e vai para os objetos, não é isso? E a terapia psicanalítica é tornar o sujeito mais humilde, tirar ele desse lugar tirar ele desse narcisismo infantil. Só que o Corrut vai dizer que ao mesmo tempo que existe essa necessidade narcísica, ao mesmo tempo que existe uma manutenção dessas necessidades narcísicas, existe também a necessidade da libido objetal, que as duas coisas andam juntas. Né? Para Freud, a pulsão é assimétrica. Né? Quanto mais libido eu invisto no objeto, maior esvaziamento libidinal do meu próprio eu. Corrut vai dizer que essas duas coisas têm que andar em paralelo. Né? O narcisismo e o amor objetal, eles têm que ocorrer em paralelo. Né? Então, é por isso que o Corrut vai dizer que os terapeutas precisam empatizar com as necessidades narcísicas dos pacientes. Tem que entender também essas necessidades narcísicas como algo normal do desenvolvimento. Porque uma das críticas do Corrut era que os psicanalistas entendiam esse termo narcisista como algo muito pejorativo. Né? Ou então enxergavam o paciente com um certo desprezo, né? Por considerarem que são pacientes muito centrados em si mesmo, imaturos, né? Então, em outras palavras, né, enquanto a teoria psicanalítica clássica conceitua o paciente como tendo desejos infantis que precisam ser renunciados, Corrut considerava que os pacientes tinham necessidades narcísicas e que essas necessidades narcísicas elas devem ser parcialmente atendidas durante o tratamento. Ele vai dizer que para esse tipo de transtorno, a melhor terapêutica, a melhor ação terapêutica é a provisão de empatia por um período prolongado de tempo. É uma outra coisa também, que eu acho que precisa ser dito, né? Na nossa sociedade, no senso comum, esse termo aí, até hoje, né, possui uma valoração negativa, né, como algo ruim, pejorativo, um narcisista, um sujeito mal intencionado, muito cheio de si, egoísta, mas para a psicanálise é o exato oposto. Né? O narcisista é alguém que sofre em função de uma insegurança crônica, né? E ele sofre de um profundo sentimento de desvalor. É por isso que ele busca constantemente, através desse comportamento exuberante, a confirmação do outro. Ele precisa, de forma crônica, da confirmação do outro de que ele não é o cocô do cavalo do bandido. E aí, trazendo esse conceito de brilho nos olhos de alguém, né? É isso que o narcisista precisa. Ele busca o tempo inteiro ser o brilho nos olhos do outro. Tem uma necessidade constante de ser reafirmado pelo ambiente, em função de uma falha básica ali, primitiva, uma falha desse cuidador que não idealizou essa criança ou que não foi um modelo digno para que a criança pudesse idealizar esse cuidador. Uma outra diferença do Corrut ali pro Freud é que, com relação ao complexo de Édipo, Corrut entendia que ele é secundário aos sintomas do sujeito. Né? Ele vai dizer que existiam falhas mais precoces no desenvolvimento.
Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, né, se uma mãe atende de forma satisfatória as necessidades fisiológicas e psicológicas do filho, o complexo de Édipo vai ser superado sem que a criança se torne sintomática, né? E aí, nessa linha, para o Kohut, a ansiedade, ela não tem... Ela tem relação, mas ele vai dizer que a ansiedade fundamental não é a ansiedade de castração. É a ansiedade de desintegração, de fragmentação do eu. Uma criança que não teve uma imagem valorizada, e portanto essa imagem fica meio... falta uma coesão, falta uma unidade para essa imagem. Então ele vai dizer que a ansiedade básica mesmo é a ansiedade de fragmentação, é a morte da unidade, né? A morte do senso de identidade, né? E que isso corresponde à morte psíquica do sujeito, né? Ele vai dizer que muitas psicopatologias advêm dessa falha primária, né? Essa é a psicologia do self. Oi, Juan. Professor, eu só queria voltar um pouquinho, ainda na psicologia do self, mas na transferência especular. O senhor falou ali que a criança, às vezes, busca uma aprovação dos pais, uma empatia do cuidador. E quando isso não ocorre, bom, aí existe um golpe narcísico, como o senhor falou. A criança, então, fica tentando ser perfeita para tentar ainda recuperar aquela valorização dos pais. Tá? Isso, a pergunta que eu faço isso é comum de acontecer quando é, por exemplo, o segundo filho? Sei lá, a menina tem 6 anos de idade, 7 anos, aí nasce uma segunda criança e aí, bem, ela era a rainha da casa, não é mais. Daí passa toda... isso é comum de acontecer? É muito comum, né? Inclusive é muito comum observar a regressão do irmão mais velho. É muito comum. O irmão tá lá com 5 anos, aí vem o bebê, aí o irmão de 5 anos começa a fazer pirraça, a chorar, a infantilizar, a fazer cocô nas calças. Tudo isso para recuperar esse lugar perdido, né? Quem trabalha... atenção. Oi? Essa atenção. Quem trabalha com psicanálise de criança observa com frequência a regressão do irmão mais velho a um estágio anterior. Tá. Obrigado, professor. Imagina. Mas isso corresponde ali na teoria do Freud, à fase fálica, né? Sim. Então é isso. A gente viu aqui de forma bem resumida, né, pessoal? Porque isso aí eu vou passar referência depois para vocês aprofundarem. É só um panorama mesmo. A psicologia do ego, vimos a relação objetal, vimos a teoria do self, do Kohut, agora vamos à teoria do apego. Que, essa teoria, eu vi na minha pós-graduação, ela é bem atual, bem importante, né? O quarto pilar teórico da psicodinâmica. Inclusive é uma teoria que foi validada através de experimentos empíricos. Eu vou depois mostrar um videozinho desse experimento aí, né, que comprovam essa teoria do apego. O Bowlby, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ele vai dizer que o apego, né, é uma forma de vínculo psicológico que está embasada nas necessidades fisiológicas do bebê. Isso significa que conforme as necessidades básicas do bebê são atendidas, o objetivo fisiológico, o objetivo físico, é transformado num objetivo mais psicológico, num objetivo de obtenção de um sentimento de proximidade, de proximidade afetiva com o cuidador. Então,
Nesse sentido, a teoria do apego contrasta com a teoria das relações objetais, porque o Bowlby vai dizer que o impulso não é orientado a buscar um objeto no mundo exterior, um objeto físico, mas sim de encontrar um vínculo psicológico, algo mais abstrato. Ele descreveu 4 tipos de apego, ou seja, de forma de vinculação da criança, né, com o cuidador. Ele vai falar do apego seguro. Apego seguro, né, é considerado o tipo mais saudável de apego, né? Quando a criança desenvolve um apego seguro com seu cuidador primário, essa criança ela se sente confortável em explorar o ambiente ao seu redor, porque ela sabe que o cuidador está disponível se ela precisar de apoio. A criança confia que o cuidador vai responder às suas necessidades emocionais e físicas de uma forma consistente, de uma forma sensível. Quando o cuidador está presente, né, a criança ela se sente à vontade para brincar, para explorar o ambiente, para interagir com outras pessoas. Né? E nesse tipo de apego, quando o cuidador se afasta temporariamente, a criança até pode sentir algum tipo de ansiedade, mas ela confia que o cuidador vai retornar. Por exemplo, um adulto com apego seguro, que desenvolveu o apego seguro na infância, é um adulto que se torna confiante. Por exemplo, se a esposa sai com as amigas, ele não enche o saco dela. Ou se demoram para responder ele no WhatsApp, ele não fica ansioso, achando que vai ser abandonado. Né? A gente vê muito adulto assim. Então, essa é uma forma de vinculação que, de acordo com o Bowlby, seria a forma mais adaptativa de vínculo, de apego. Só que ele vai dizer também, ele vai descrever o apego inseguro ambivalente. E aí ele vai dizer que esse tipo de apego, a criança tende a demonstrar um comportamento ambivalente com relação ao cuidador. Então, assim, elas podem se sentir ansiosas mesmo se o cuidador estiver presente. E, ao mesmo tempo, ela mostra uma dificuldade de se separar dele. Né? Essa ambivalência, o Bob vai dizer que ela manifesta uma luta interna entre o desejo de se aproximar do cuidador em busca do conforto e o medo de ser rejeitado e abandonado. Então, quando o cuidador se afasta, a criança com apego inseguro fica extremamente angustiada. Né? E ela pode ter dificuldade em se acalmar, ainda que tenha outras pessoas presentes no ambiente, ela fica muito angustiada. E quando o cuidador retorna, a criança pode buscar contato, mas ao mesmo tempo ela demonstra uma raiva, uma hostilidade com relação ao cuidador. Né? Esse tipo de apego ambivalente muitas vezes se desenvolve em função de cuidados inconsistentes, né? Ou cuidados imprevisíveis por parte do cuidador. A criança ela pode não ter a confiança necessária de que as suas necessidades serão atendidas de forma adequada no momento certo. E isso pode levar na vida adulta, né? uma ansiedade crônica com relação no campo dos relacionamentos interpessoais. Então, é uma criança que apresenta uma série de comportamentos contraditórios em relação ao cuidador, né? E isso reflete uma sensação de insegurança e ansiedade com relação a esse cuidador e aos relacionamentos. Né? E aí Bowlby vai descrever ainda um terceiro tipo de apego, que é o apego inseguro evitativo. O apego evitativo. Né? Ele vai dizer que são crianças que tendem a ignorar o cuidador, a evitar esse cuidador quando ele está presente, né? E elas demonstram uma certa indiferença
E quando estão ansiosas ou angustiadas, elas não buscam esse cuidador. Né? E ao invés de buscar o cuidador para obter conforto, segurança, essas crianças elas tendem a explorar o ambiente por conta própria ou interagir com pessoas. Sabe aquela criança que vai com estranhos com muita facilidade? É o apego evitativo. E o Bowlby vai dizer que quando o cuidador se afasta temporariamente, as crianças com apego inseguro evitativo, elas não demonstram muita reação emocional. Elas chegam, elas dão a impressão de que na realidade elas ficaram aliviadas com a ausência do cuidador. E quando o cuidador retorna, essas crianças demonstram indiferença ou tendem a evitar o contato físico e emocional com esse cuidador. Então, esse tipo de apego, o Bob vai dizer que se desenvolve em resposta a cuidados que foram insensíveis, cuidados que foram negligentes. Então, ele vai dizer que a criança aprende a suprimir as suas necessidades emocionais. Né? Ela aprende a evitar a proximidade emocional com o cuidador. Né? Como uma forma de... Oi, Cid. Desculpa interromper, mas o apego evitativo ainda não é desapego. Continua sendo apego, mas sem uma conotação de dependência. Pelo contrário, estou apegado, mas não conto com isso. Exatamente. É por aí? Exatamente, Cid. Não é que é um desapego, é um apego com esses atributos, né? Com essas características. Mas ainda assim é um apego, né? Ainda assim há um vínculo ali. Mas é uma forma de vínculo que Bowlby observou que é pouco... Frágil. Trágico? Frágil. Frágil, isso. Exatamente. Então o que ele vai dizer? Essa criança, ela suprime as suas necessidades emocionais como uma forma de se proteger de eventualmente ir buscar o cuidador e ser rejeitada. Então ela tem medo da falta de resposta emocional do cuidador. Então, em função do medo da falta de resposta do cuidador, ela desenvolve essa defesa, que é a indiferença com relação a ele. Então, em resumo, as crianças com apego inseguro, elas tendem a evitar o cuidador e a suprimir suas necessidades emocionais como uma estratégia, né, para lidar com a falta de resposta do ambiente. E isso na vida adulta pode resultar em dificuldades em formar relacionamentos íntimos, falta de confiança nos relacionamentos, dificuldade para modular as próprias emoções. Por que dificuldade para modular as próprias emoções? Em função da falta da resposta emocional do ambiente. Então, são pessoas que parecem ser, na verdade, são pessoas muito fechadas emocionalmente. Elas não falam sobre si, não falam sobre seus sentimentos. É muito comum na clínica a gente ver isso também, né? E aí, o último apego, eu estou dando uma acelerada aqui, pessoal, para dar tempo de falar tudo e a gente discutir um pouco ainda. A última forma de apego é o desorganizado, o apego desorientado, que é o pior tipo de vínculo, né? O mais prejudicial, o mais preocupante tipo de apego que tem é esse daí. O Bob vai dizer que crianças com esse tipo de apego exibem comportamentos confusos, comportamentos contraditórios, demonstram medo, confusão, medo quando o cuidador está presente. Então, são crianças que se tornam incapazes de usar o cuidador como uma fonte confiável de segurança e apoio. Esse tipo de apego, muitas vezes, ele é decorrente de experiências traumáticas, experiências abusivas, experiências em que o cuidador é, ao mesmo tempo, fonte de conforto e medo para a criança.
Existe ali uma falta de consistência e previsibilidade no comportamento do cuidador. Né? Tudo isso leva a uma desorganização no sistema de apego da criança. Então, esse tipo as crianças desse tipo de apego, né, exibem ali comportamentos confusionais com relação ao cuidador. Né? Existe ali uma falta de organização ou de coerência no seu sistema de apego. Né? Existem muitos estudos, inclusive, sugerem que o apego desorganizado é um fator de vulnerabilidade para quadros psiquiátricos, transtornos de personalidade e tudo mais. Tem estudos que indicam, por exemplo, que, por outro lado, que um tipo de apego seguro é um fator de proteção contra as psicopatologias na vida adulta. Por exemplo, já existem evidências bem consolidadas nessa área aí de que o transtorno de personalidade borderline está vinculado tanto ao apego inseguro quanto ao desorganizado. Mas a grande contribuição, né, da teoria do apego foi com relação à compreensão das forças que motivam o ser humano. Né? Então a gente tem a sexualidade, a agressividade, são impulsos inerentes à nossa espécie, mas a partir dos estudos do Bowlby, a busca por segurança se tornou um fator de motivação primária também dos seres humanos. Aí demonstrou o quanto que a negligência, o abandono, as situações reais de trauma, real mesmo, apresentam consequências graves para o desenvolvimento, para a constituição do sujeito psíquico, né, de um psiquismo bem estruturado. Então, a falta de vínculo psicológico, a falta de amparo, a falta de segurança, a falta de amor, são questões que estão intimamente ligadas com o desenvolvimento de muitas psicopatologias. Né? Então, pessoal, resumindo, eu vou mostrar um vídeo, no final eu vou mostrar um videozinho. Então, nós temos ali os 4 conceitos, pilares: subjetividade inconsciente, determinismo psíquico e transferência. As 4 bases: psicologia do ego, relações objetais, a psicologia do self e a teoria do apego. Então, o que o Gabbard vai dizer? Considerando esses 4 pilares, como que é feita uma avaliação nessa abordagem psicodinâmica? Da psicologia do ego, o clínico vai avaliar a força do ego do sujeito. Né? Por exemplo, o Gabbard vai dizer que aqueles que são capazes de manter empregos e de estabelecer relacionamentos comprometidos por períodos razoavelmente longos são propensos a terem egos mais resilientes do que aqueles que não conseguem. Amor e trabalho, né? Os 2 indicativos de saúde mental. Ainda dentro da psicologia do ego, o que o terapeuta vai observar? Ele vai observar as funções chaves do ego. Né? Como que é o teste de realidade? O teste de realidade é a capacidade do ego discernir realidade e fantasia, mundo interno e mundo externo. Existe alguma habilidade para distinguir isso? Ou há um padrão de confusão e de percepção alterada dos limites do que é interno e do que é externo? Como que está o controle dos impulsos desse paciente? Existe ego suficiente para postergar a descarga de um impulso? Ou o paciente é imediatista? É um paciente essencialmente regido pela busca do prazer. Postergar o prazer é um atributo maduro dos adultos. Quem não consegue postergar o prazer são as crianças, que são imediatistas. Né? Como que é a disposição psicológica do paciente? Ele vê seus problemas como tendo uma origem interior, ou são pacientes que atribuem todas as dificuldades são imputadas para as pessoas do ambiente?
Como, como que é o funcionamento defensivo do ego. Essa é uma parte muito importante. São defesas primitivas, neuróticas ou maduras? São defesas adaptativas ou pouco adaptativas? Contra qual desejo essas defesas estão sendo utilizadas? Qual que é o desejo desse paciente que ele está lutando contra? Qual é a relação desse desejo com a consciência? Ele tem consciência disso? A ansiedade desse paciente está relacionada com esse desejo? Esses desejos são egocintônicos ou egodistônicos? Como que é a relação do ego com o superego? É um superego muito rígido, atrofiado, implacável? Ou há uma flexibilidade na relação entre o ego e o superego? Existem tendências antissociais de um paciente caracterizado por um superego ausente? Ou um superego subdesenvolvido? Qual é a relação do paciente com o princípio de realidade? Ele se subjeita ao princípio de realidade? Ou ele tem a tendência para exibir comportamentos desafiadores, transgressores? Quais são as modalidades de prazer desse paciente? Como que é a sexualidade? Atingiu a genitalidade? Existem sublimações? Existem perversões? Ou ele goza de uma forma mais primitiva? Por exemplo, fazendo os outros sofrer, com atitudes sádicas, ou autodestrutivas, masoquísticas. E da teoria das relações objetais? O que o clínico psicodinâmico vai pensar? Principalmente, qual relação objetal está sendo repetida aí? Qual relação objetal ele internalizou? E qual papel na relação objetal o paciente está desempenhando? Ele está desempenhando o próprio papel ou o papel do outro? Ou os dois? O paciente está se comportando como no passado? Ou então, como que esse paciente gostaria de ser aos olhos dos pais? Que experiências primitivas estão sendo repetidas no momento? O paciente vivencia os outros de uma forma cindida, ou seja, de uma forma ambivalente, ou ele enxerga os outros como objetos inteiros, que têm boas qualidades e más qualidades no mesmo objeto. O bom e o mal, ele vê os outros de forma idealizada. Ou todos são bons, ou de uma forma desvalorizada, são todos maus. Como que está a integração dessas representações de objeto e de self, né? O paciente consegue tolerar a separação de pessoas significativas através da invocação de uma imagem interna desses objetos, de uma imagem interna tranquilizadora desses objetos, da pessoa de quem sente falta. Da teoria do self, o que o clínico psicodinâmico vai ver? Como que é a coesão desse self? Ele está propenso à fragmentação? Ele está propenso a uma desestabilização emocional em resposta a um menor sinal de frustração, de desprezo vindo do outro? Como que é a continuidade desse self? É um paciente que apresenta uma difusão de identidade generalizada? Como que é a autoestima desse paciente? Os limites do corpo estão bem estabelecidos? A mente e o corpo são vistas, sentidas como conectadas ao longo do tempo? Ou há períodos de despersonalização? Despersonalização é uma experiência
que o sujeito, vocês já ouviram falar disso, despersonalização, desrealização, né? Na despersonalização, ele é um fenômeno que o sujeito ele manifesta um certo estranhamento de si mesmo. O paciente se sente fora de si, ele se sente fora do próprio corpo. Ele não se reconhece, ele tem um sentimento de que um sentimento extracorpóreo, né, de que o psiquismo está dissociado do corpo. Então ele pode narrar, por exemplo, que ele tem a impressão de se ver em terceira pessoa. E as diferenças, pessoal, entre a psicanálise ortodoxa e as abordagens psicodinâmicas? Porque tem muitas semelhanças, né, como a gente viu, mas quais são as diferenças? Uma delas, a terapia psicodinâmica é uma abordagem que se originou da psicanálise, né? Mas ela não está tão rigidamente ligada à teoria e à técnica psicanalítica conforme foi desenvolvida pelo Freud. Né? A psicanálise é uma forma de terapia psicodinâmica, né? Mas é uma terapia psicodinâmica que se baseia diretamente nos ensinamentos do Freud. E também, com relação ao tempo, né, a psicanálise ela é uma terapia de longo prazo, né, e ela tem o objetivo de proporcionar uma mudança mais estrutural da personalidade da pessoa. Com uma frequência alta de encontros, né, 2, 3, 4 vezes por semana. Né. A psicodinâmica não. A psicodinâmica ela trabalha conflitos pontuais do paciente. Então, o paciente vai com um problema, a gente vai focar nisso, vamos falar sobre isso. É uma terapia de mais curto prazo, frequência reduzida. Uma vez por semana, 15 em 15 dias. Né? Com relação à técnica, né? A terapia psicanalítica ela é estritamente focada na interpretação dos processos inconscientes. E são fiéis à teoria e técnica freudiana. Ou seja, a interpretação da transferência, a análise dos sonhos, dos lapsos, utilização de associação livre. Na psicanálise, o analista é bem neutro, ele intervém pouco. Por que ele é bem neutro? Porque ele quer justamente precipitar as projeções do paciente. Ele tem que se servir de palco para a projeção do paciente. E aí ele vai devolvendo essas projeções em forma de interpretação, né? Na psicanálise, o analista ele deixa a associação livre fluir sem interferir nesse processo. Ele não atrapalha ali o processo associativo do paciente. Então, ele intervém menos. Na psicodinâmica, o terapeuta ele pode assumir uma postura mais ativa durante o tratamento, questionando, indagando, interferindo no fluxo associativo. É uma terapia muito mais eclética, porque ela incorpora diversos autores, né, de outras linhas. Quando a gente fala, eu acho que quando a gente fala terapia, que é o título da aula, né, terapia psicodinâmica de orientação psicanalítica, eu acho que a gente está falando dessas adaptações que a psicanálise precisou sofrer ao longo do tempo para se adaptar aos dias atuais, né? Quem hoje em dia vai fazer 4 vezes por semana análise, como era antigamente? Pessoal, eu vou colocar aqui o vídeo do Harlow, que é o experimento que comprova a teoria do apego. O vídeo tem só 6 minutos e a gente abre para discutir, tudo bem? Vamos lá.